Shalom, o estado natural de plenitude que Deus planejou para o ser humano viver quando criou todas as coisas. O Shalom, comumente traduzido como paz, entretanto significa algo superior a simplesmente bem-estar e pode-se dizer que é a representação da integridade, do amor, da lealdade e do relacionamento que Deus tem com a sua criação, em especial a raça humana. O termo Shalom é comumente utilizado no Antigo Testamento como a antítese da palavra hebraica Ra'á, que quer dizer causar dano. Ele significa tanto a ausência de hostilidade quanto a ausência de maldade. Esse era o ambiente cósmico antes da raça humana cometer a única infração legal cujas consequências seriam catastróficas para tudo que foi criado por Deus, o que causaria a desestabilização do Shalom, que é o pecado. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams. Ao sermos criados, imagem e semelhança de Deus, com a responsabilidade de crescermos, multiplicarmos e dominarmos o restante da criação, fomos chamados para mantê-la e conservá-la e cuidar dela sacrificialmente como sacerdotes do reino de Deus na criação. Fomos criados para imitar a criatividade divina, formando a sociedade perfeita com a cultura, ciência, tecnologia, cidades, artes, estruturas políticas e sociais e tudo mais fundamentado no estado de Shalom, amando tudo o que foi criado por Deus com o mesmo amor recebido por nós através do seu ato criador. Fomos criados para uma governança justa e abnegada do cosmos. Isso envolvia uma conexão perfeita com 3 áreas do relacionamento humano: o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com a sua criação. No capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, o texto bíblico diz o seguinte: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá." Enquanto Shalom pode ser facilmente representado como conexão, pecado pode ser representado pelo termo alienação. A afirmação diabólica da alienação, que foi aceita facilmente pela humanidade, está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uma dupla afirmação contrária ao Shalom é encontrada nesses 2 versículos. A primeira é: para que acreditar em Deus? Afinal de contas, Ele está mentindo para você. E a segunda: para que você precisa de Deus? Quando acolhemos essas 2 afirmações, rompemos com o Shalom de Deus e começamos a morrer. Uma jornada de morte física, porque estamos envelhecendo, de morte espiritual, porque não conseguimos mais ter uma relação franca com Deus, e de morte eterna, porque a eternidade sem Deus é um estado de morte que acontecerá eternamente. Perdemos então essas 3 relações perfeitas com Deus, com o próximo e com a criação. Na prática, acabamos criando nossas próprias ideologias, nossas próprias religiões, fazendo da criação nossos deuses, como acontece em Gênesis 11. Os animais fogem da gente, como acontece em Gênesis 9. E a maldade passa a fazer parte da nossa realidade interna, tanto que Caim mata Abel. Apesar de essa ser a realidade atual, o Deus Criador está comprometido consigo em abençoar a sua criação. Não estamos sozinhos, pois para Ele a sua criação ainda é sagrada. Por isso, trabalha para tirar o mal dela. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, e aqui ele fala de Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Jesus, ao encarnar-se na história, torna-se o segundo Adão. Sua morte na cruz paga o débito do pecado do primeiro Adão e de todos os que o reconhecem assim. Ele é a nova humanidade, o segundo Adão em pessoa. João vem dizer que Jesus estava com Deus e era o próprio Deus e que tudo foi criado por ele. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Agora, ele veio para resgatar a nossa humanidade perdida, oferecendo o retorno do Shalom. Todos os que se tornam discípulos de Jesus tornam-se nova criação e viverão o Shalom de Deus. Assim está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Em nosso próximo encontro, a nossa conversa é sobre como nós nos tornamos muitos reinos e como Deus começa um plano infalível para começar um único reino que viverá em pleno Shalom. Até o nosso próximo encontro. Is the same.